Salve, salve, engenheiros, para mais uma aula de informática aplicada, que nós vamos estar analisando aí mais alguns comandinhos básicos das estruturas de condições que nós estamos vendo nesse momento, trabalhando com if. Vamos verificar agora o que nós chamamos de estruturas aninhadas. O que seria estruturas aninhadas? É quando eu tenho uma condição e eu necessito que essas condições gerem novas condições, ou seja, eu tenho uma condição dentro de outra condição. E é esse tipo de estrutura que nós chamamos de estruturas aninhadas, ou seja, uma dentro da outra. E não existe limite, eu posso ter 2, 3, 5, 10, 20, N condições dentro de uma única condição. Como, por exemplo, aquela ideia que eu já mencionei de fazer pagamento quando você vai numa loja, que todo mundo tem conhecimento. Na hora que você chega lá e escolhe qual forma de pagamento, aí você fala, eu desejo pagar no cartão. Aí a pessoa pergunta, você quer pagar 30 dias direto? Ou em quantas vezes? 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes? Aí eu tenho lá as condições, como por exemplo, se você pagar 30 dias direto, você vai então ter o preço da sua compra. Se você desejar pagar em até 3 vezes, nós conseguimos fazer ainda o preço lá em 3 vezes sem juro. Se você deseja pagar em até 6 vezes, 4, 5 ou 6, aqui vai ter um acréscimo de 2% ao mês. Então observe, eu já tenho uma condição dentro de uma condição. Qual condição anterior? Forma de pagamento. A pessoa escolheu forma de pagamento, cartão, então foi uma condição. E dentro dessa condição eu já tive uma condição 30 dias direto, a condição débito, que eu não mencionei, a condição parcelado 3 vezes sem juro, parcelado em 6 vezes com juros de 2% ao mês, ou então parcelado em 10 vezes com juro de 3% ao mês, por exemplo. Isso é uma condição dentro de outra condição. E nós chamamos isso de estruturas aninhadas. Vamos fazer um exemplo aqui bem facinho, porque muda muita pouca coisa do que nós vimos até agora. Vamos fazer uma ideia, para ficar bem fácil, que todos vocês têm conhecimento. Já criei aqui o meu arquivinho, que eu chamei de if aninhado, que nem vocês estão vendo aqui. Digamos, por exemplo, que eu tenho uma empresa lá de celular e eu trabalho com faixas diferentes de valores de minutos. Por exemplo, se o meu cliente falar abaixo de 200 minutos mês, cada minuto irei cobrar 20 centavos, por exemplo. Digamos que ele fale de 200 até 400 minutos. Aí nós vamos ter um valor lá de 10% de desconto. No caso, ficaria 18 centavos. Então, em vez de eu cobrar 20 centavos no minuto, vou cobrar 18 centavos no minuto. E digamos aí, né, só para facilitar a nossa vida, somente com 3 condições aí dentro da nossa estrutura aninhada, acima de 400 minutos, ou seja, ele fala muito, 1.000 minutos, 2.000 no mês, não importa, nós vamos dar um desconto para ele e aí vai sair a 15 centavos, digamos, o minuto. Como que eu faço então um sisteminha desse? Que é muito simples. Vamos criar então uma variável para solicitar aí a quantidade de minutos que o cliente utilizou no mês, só para facilitar. Vou chamar de QTD underline minutos. Então este vai ser a minha variável aí, quantidade minutos. E dentro dela nós vamos armazenar. Eu poderia estar trabalhando aqui com float, por exemplo, ponto flutuante. Mas para facilitar aqui, vamos trabalhar então com int. Vamos usar o nosso conversor, nossa funçãozinha de conversão. E vamos colocar o nosso input lá, que é justamente para solicitar. Vamos colocar uma frase qualquer aqui. Vamos colocar, por exemplo, quantos minutos foram utilizados no mês. Por exemplo, então nós temos aí, colocar 2 pontinhos, nós temos a frase que é o que vai aparecer aí na tela do computador do funcionário, ou então no aplicativo lá do celular, tanto faz. Bom, eu com esta informação aí agora, eu já consigo fazer todo o meu sistema, que eu só necessito dessa informação para manipular. Como eu já tenho os meus valores das variáveis, que são variáveis, no caso, fixas, ou seja, elas não vão mudar seus valores, que nós já definimos que elas são constantes,
Então eu não preciso perguntar ali, por exemplo, qual o valor até 200, qual o valor de 200 a 400, qual o valor acima de 400. Se eu tivesse um sistema que teria valores diferentes para tipos diferentes de cliente, eu poderia fazer isso. Mas aqui, a título de exemplo, vamos então trabalhar aí com constantes, 20 centavos, 18 centavos e 15 centavos. Logo no início, nós já colocamos então o nosso if, a nossa condição. Qual é a condição aqui? A nossa condição é se a minha quantidade de minutos ela é menor do que 200. Esta é a minha condição. Se a minha quantidade de minutos for menor do que 200, então eu tenho um valor, que seria lá o meu valor. Vamos chamar aqui de preço, tá? Dá para colocar o C cedilha, porque essa versão está aceitando, mas vamos usar o padrão internacional, que é sem acentuação. Então, eu vou colocar preço. Preço igual a 0,20. Observem a ideia do ponto. É ponto e não vírgula. Muita gente teve dificuldade disso daí nos exercícios e na avaliação passada. Então, é ponto e não vírgula. Padrão americano. Neste caso, terminamos aí a nossa primeira condição. Eu tenho mais duas condições, observem. Como é que eu faço aqui? Nós vimos no vídeo anterior que aqui eu tenho um comandinho else, ou seja, se não. Se não for menor que 200, ou seja, for igual ou maior que 200, eu ainda tenho mais duas condições. Nós vamos colocar o nosso else, ou seja, se não, ou seja, uma nova condição. E aí agora nós vamos colocar a nossa condição. Observem, neste ponto aqui, nós estamos colocando uma condição dentro de outra condição. Por quê? Porque o else faz parte do nosso bloco de condições, nosso bloco condicional. E eu acabei de iniciar uma nova condição dentro desta condição. E ele funciona exatamente igual, não tem comandinho nenhum diferente. Como é que nós vamos fazer aqui? Eu vou analisar como sendo que ele é mais do que 200, ou é igual ou maior do que 200, senão ele não entra nesse else, que nós já vimos esta informação. Então aqui eu posso fazer o seguinte, eu coloco novamente a minha variável, quantidade de minutos. Se quantidade de minutos for maior do que 400, igual, desculpem, 2 pontos. E aí agora nós vamos colocar aqui então a nossa variável preço igual a 0,18. Simples, fácil, mamãozinho com açúcar. Não tem segredo nenhum aqui, ó. Dou meu enter, não vou fazer mais nada aqui. Aí eu pressiono backspace, não cliquem no mouse ali, senão vai dar erro. É backspace no teclado, observação, senão ele sai do nosso bloco, aquela ideia de espaçamento, não esqueçam disso. E aqui eu coloco o else. Ou seja, se ele não for maior que 400, então significa que ele é menor ou igual a 400. Aí você fala, pô, mas ele não pode se perder aqui o nosso sisteminha? Não, por quê? Se o número for menor que 200, ele vai rodar aqui e não roda o nosso else. Ele simplesmente já pula para fora do nosso bloco de condições. Porém, se ele for igual ou maior que 200, ele vai executar o que estiver dentro do nosso else. Aí ele procura aqui o primeiro. O nosso primeiro já está avaliando o nosso primeiro if se for maior que 400. Ou seja, digamos que eu digitei o valor 300. Ele não vai executar esse if. Ele vai procurar o else e vai executar o que estiver dentro do else. Que no nosso caso aqui, o que nós vamos colocar? Se ele não for, então ele só vai escrever isso aqui, ó. Preço igual 0,15. É o que ele vai fazer. Se, opa, aqui está invertido. Se ele for maior que 400 é 15. E se ele for menor é 18. Observem, se a pessoa digita 300, chegou aqui, opa, não é isso, ele encontrou um else. Aí ele vem aqui, 300 é maior que 400? Não, é menor. Ele achou um outro else,
que, lembrando que o else sempre é o inverso da nossa condição. Então, o inverso de maior 400 é menor ou igual. Aí ele vai executar, então, o 18. Vai pegar isso daqui. Aí, tem mais alguma condição? Não, só tenho 3 valores. Ele vai ficar desse jeito. Então, dou um backspace, dou 2 backspace. Um backspace para fechar esse else. O segundo backspace para fechar esse if. E tudo que eu escrever aqui agora, daqui para baixo, já não faz parte mais do nosso bloco de condições. E aí agora eu simplesmente vou lá, dou meu print bonitinho e eu escrevo a frase lá como, por exemplo, o cliente deverá pagar o valor de... Vamos colocar lá RS para ficar bonitinho. Abre e feche nossas chaves para trabalhar lá com aquela ideia. No caso aqui, vamos colocar o nosso 2.0.2f, que é para definir 2 casas decimais. Saímos da nossa aspas lá bonitinha, ponto format, e aí agora eu coloco a variável que eu desejo ali. Observem, nesta variável aqui é o valor aí que ele vai pagar do minuto. Então nós vamos colocar lá o nosso preco. Vamos mudar um pouquinho melhor aqui. O cliente deverá pagar, vai pagar o minuto, o valor de Ctrl Shift F10. Abriu aqui no nosso console aqui para rodar. Quantos minutos foram utilizados? Vamos colocar 100. Observe que ele vai ter que entrar nesse primeira condição aqui, não executar nada aqui. Então vai ter que aparecer 20. Enter, tá lá. O cliente deverá pagar o minuto o valor de 20 centavos. Vamos rodar novamente. Ctrl Shift F10. No caso aqui vamos colocar, por exemplo, 250 minutos. Observem que ele vai ter que passar por aqui, porque é maior do que 200. Ele vai chegar aqui, ele é 250, é maior que 400? Não, então ele vai ter que pular desse cara, vai ter que entrar nesse else, porque o else é o inverso dele, ou seja, menor ou igual. Nosso 250. Então ele vai ter que aparecer 18 centavos, rodamos, tá lá, ó, o cliente deverá pagar o minuto ou valor de 18 centavos. Rodou bonitinho. Vamos novamente agora colocar um valor maior. Vamos jogar, sei lá, 800. Rodamos, tá lá, ó, o cliente deverá pagar o minuto o valor de 15 centavos. Observe que aqui ele está alinhado, porque nós temos um if aqui e eu tenho um if aninhado, não alinhado, tá? É aninhado com N. Ele está dentro desse if. Eu poderia ter outros aqui? Poderia facilmente. Poderia ter um if dentro desse else, eu poderia ter um if dentro desse if, não tem problema. Posso ter quantos necessários for. Vamos melhorar um pouquinho esse sisteminha aqui, vamos colocar o valor que ele tem que pagar. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui uma variável, vamos chamar aqui de valor underline PG, né, valor para pagar, que vai ser igual quantidade de minutos vezes preco. E eu vou repetir isso daqui em todos aqui, ó. Chega aqui na frente do 15, dou Enter. Chega aqui no 18, dou Enter e digita aí todo o código. Observe que a fórmula é a mesma para todos. Se eu desejar, que é o mais correto, eu posso colocar só aqui no final essa fórmula que vai dar 100%. Eu coloquei aqui só para vocês visualizarem o cálculo. Vamos fazer os dois modelos. Vamos colocar a frase que o cliente deverá pagar o minuto do valor de tanto. Vamos colocar uma frase aqui embaixo agora. Nosso print. Vamos colocar assim. Para X minutos utilizados, o cliente pagará RS X reais. Vamos colocar 2.0.2f para ficar com 2 casas decimais lá bonitinho.
Venho aqui, coloco ponto format e agora qual que é a variável que eu desejo aparecer aqui? Para x minutos, então é o nosso quantidade de minutos. Vamos aqui, ó, QTD minutos, vírgula, aqui é vírgula. Qual variável que eu quero que apareça aqui? É o nosso cálculo, que é o nosso valor PG. Então vamos lá, ó, valor PG. E aí agora é só rodar. Ctrl Shift F10. Vou colocar aqui, ó, para facilitar o nosso cálculo, 100 minutos. 100 minutos ele vai ser 20 centavos o minuto, que vai totalizar a conta aí de R$20. Vamos ver se bateu o nosso cálculo. Temos lá 100 minutos. Observem aqui, pessoal, que é uma coisinha que a gente sempre temos que prestar atenção. Observe que aquela ideia dele autocompletar e nós clicarmos aqui no Enter, ele completar para nós, em vez dele colocar Format, ele colocou Format Map, que isso daqui é para ele fazer uma outra função. Então, sempre prestem atenção às vezes que ele completa com a outra função diferente do que nós imaginamos. Tá? Então, o errinho aqui foi isso, ó. Observem que o format map, ele não é dessa forma que ele faz. O que interessa para nós é o format desse jeito. Por isso que deu esse errinho. Vamos rodar novamente, Ctrl Shift F10. Observe que agora ele rodou, porque nós alteramos aqui onde estava o nosso erro. Quantos minutos foram utilizados? 100. Vou lá e dou meu Enter. Observem, o cliente deverá pagar o minuto o valor de 20 centavos para 100 minutos, olha que legalzinho, apareceu aqui, utilizados, o cliente pagará R$20. Então, rodou 100%, vamos fazer um novo cálculo, vamos colocar agora 200, que 200 ele não vai entrar aqui, por quê? Porque aqui é menor que 200, e aqui eu quero 200, então tem que ser igual. Então ele vai entrar nesse cara aqui, ó, 18 centavos. Vai ter que dar 36. Vamos ver lá. Olha aqui, rodou certinho, bonitinho. O cliente deverá pagar o minuto o valor de 18 centavos. Para 200 minutos, o cliente pagará R$36. Molezinha, molezinha. Sisteminha muito simples, muito fácil e muito útil. Vamos rodar agora a terceira condição. Vamos colocar aqui o valor de 500 para facilitar a nossa vida. Então, 500 minutos, ele vai ter que rodar nesse carinha aqui a 15 centavos. E ele vai ter que dar o valor lá de R$75 lá. Veremos se rodou. O cliente deverá pagar o minuto 15 centavos. Para 500 minutos utilizados, o cliente pagará R$75. Observe que é um sistema que está funcionando 100%. Esta ideia aqui eu poderia aplicar, por exemplo, dentro de uma indústria. Eu poderia pegar lá um sisteminha de resfriamento, aonde com base na temperatura da carne, seria aqui, por exemplo, o nosso termostato. Qual seria a temperatura que eu deveria colocar no termostato para congelar em X minutos ou em X horas aquela carne tinha que estar em tal ponto de congelamento? Poderia ser isso aqui, ó. Só que, obviamente, eu fiz um exemplo utilizando valores de celular, tal, que todo mundo conhece, tem uma visão muito mais fácil a nível pedagógico. Observem, temos um if e dentro desse if temos um outro if que eu poderia ter 2, 3, 5, 10, 20, 30, não importa. Vamos fazer agora um outro exemplinho então, para ficar um pouquinho mais complexo aí, um pouquinho com vários ifs, não somente dois igual tá aí. Vamos dificultar um pouquinho mais. Vamos imaginar, por exemplo, que dentro da nossa indústria nós temos um determinado produto e nós trabalhamos com, sei lá, vamos chamar de classe 1, 2, 3, 4 e 5. Temos 5 classes do mesmo produto. E cada classe tem um preço X por quilo. Que isso daí é o que nós utilizamos internamente para definir o nosso custo de produção lá. Como é que nós fazemos? Vou criar um novo arquivinho, né? Então observem que isso daqui, pessoas teve dúvida desse processo, que eu já cansei de mostrar, vou mostrar novamente, prestem atenção. Botão direito, New, Python File, não Python, Python File. Cliquei.
Vou colocar o nome igual lá em cima, if aninhado, vou chamar esse aqui de 02, que seria o nosso segundo exemplo aí. Criou o arquivinho novo, está aqui na nossa lista. Nesse nosso enunciado, então, observem essa tabelinha aí que está aparecendo na tela de vocês. Então eu chamei de categoria, para ficar mais legalzinho, e preço. Então, categoria 1, 10, 2, 18, 3, 23, 4, 26, 5, 31 reais. Essa tabelinha vai ser a nosso padrão. Então, imagine agora que o usuário ele deverá nos informar qual é a categoria deste produto que ele está trabalhando, em qual que é que ele se enquadra, né? Sei lá, com base na quantidade do nosso produto lá, se ele está quebrado ou não, ou se ele tem mais murcho ou não, não sei. Se ele está mais seco ou não, não sei. Essa categoria aí é o que vai definir isso daí dentro do nosso índice de produção aí para definir o custo de produção. Vamos solicitar então que o usuário, o nosso funcionário, ele entre com essa informação. Qual é a categoria daquele lote de produção lá que nós estamos trabalhando? Aí vamos chamar então, vou chamar de categoria, a nossa variável. Categoria, ela é igual, como ela é um número inteiro, são 5 opções, vamos colocar ali, int, para fazer a conversão. Por que eu tenho que colocar esse int fazer a conversão? Porque todo input me volta uma string. E string, obviamente, não tem como fazermos cálculos, então nós convertemos para int de inteiro. Para quem não se recorda, é por isso. Vamos agora solicitar que ele digite aí a categoria. Digite a categoria do produto a ser trabalhado, vamos colocar assim essa frase. Digite a categoria do produto a ser trabalhado. Legal. Aí agora damos enter, só precisamos dessa informação. Por quê? Porque ele não vai fazer cálculo, não vai fazer nada nesse primeiro momento, só para nós informarmos na tela aí qual é o preço aí do quilo ou da tonelada, não importa. Nosso exemplo, vamos imaginar que seja quilo, tá? Então, nós vamos fazer nossa primeira condição. Se categoria for igual, observem, o nosso operador relacional para igualdade é igual, igual. Se eu colocar somente um igual, dá erro. Porque somente um igual é atribuição. Dois iguais juntos quer dizer igualdade. Eu estou comparando um valor com outro. No caso, eu estou verificando se o valor digitado pelo usuário que está armazenado dentro dessa variável, se ele é exatamente igual ao inteiro 1. 2 pontos, para informar ali que nós já terminamos. E aqui ele só vai, vou chamar de preco 10, que é o valor lá da nossa categoria 1, baseado na nossa tabelinha. Aí agora, olha só, eu tenho mais 4 condições. No anterior eu só tinha 3, mas agora eu tenho 4. Então, se eu só colocar o else e o if else, não vai dar certo. Então eu coloco aqui o else, ou seja, se o cara não digitou categoria 1, então talvez ele digitou categoria 2. Vamos lá, ó. Categoria igual a 2. O que ele vai fazer? É o nosso preco igual, observe que é somente um igual, porque é o igual de atribuição e não igualdade. Legal. E se eu coloco aqui agora... por exemplo, eu venho aqui e coloco o meu else igual no anterior. Observe que não vai dar certo, ó, se eu colocar só o else. Porque se eu coloco aqui, ó, else, 2 pontos, eu venho aqui e coloco somente preco igual a 23, e aí, agora? Como é que eu vou fazer os demais? Não tem como. Então significa que não bate. Então eu posso, dentro desse ou seja, não é 1, não é o 2, ainda pode ser 3, 4 ou 5. Eu posso novamente simplesmente colocar aqui a nossa condição, tá? Então eu simplesmente venho aqui, dou o meu enter e eu coloco aqui, ó, se, olha lá, se, eu vou deixar aqui que vai dar um errinho, depois eu vou explicar por quê.
categoria igual a 3, 2 pontos, dou Enter. O que que ele vai ficar? Vai ficar preco igual a 23. Dou Enter. Aí eu tenho mais duas categorias. Então, else, Enter. Aí eu venho aqui agora, se categoria igual a 4. Eu coloco então preco 26. Faltou o igual aqui, igual a 26. Observem agora que é o seguinte, eu só tenho mais uma categoria, que seria a 5. Ou seja, se não for o 1, não for o 2, não for o 3 e não for o 4, só sobrou a quinta categoria. Neste caso, eu posso usar somente aqui o quê? O nosso else, 2 pontos, preco igual a 31. Porque se não for 1, 2, 3 ou 4, obviamente só pode ser o 5. Lembrando que nós não estamos tratando ainda erro de digitação. Como, por exemplo, se o cara digitou o número 8, obviamente que ele vai aparecer o número 31 nesse nosso sistema aqui. Porque qualquer número diferente de 1, 2, 3 ou 4, ele vai rodar aqui, tá? Mas vamos imaginar que o usuário digitou certinho só a título de exemplo. Aí nós vamos dar Enter. Aí observem, eu tenho mais alguma coisa para entrar? Não, já terminou. Nós só temos isso daí. Então agora o que que eu vou fazer? Eu simplesmente vou solicitar que o usuário então digite aí que o sistema nos informe o valor a ser pago pelo quilo. Então eu vou dar um backspace, fechei aquele if, outro backspace, fechei esse if, outro backspace, fechei aquele outro if. Observem lá. Aí o que que vai acontecer aqui agora? Eu simplesmente posso continuar o meu sistema dando o meu print lá, ó, print. Ele abriu lá, vamos colocar assim, vamos colocar lá que o preço do quilo mesmo. Então, o preço do produto será de RS, abre e fecho as minhas chaves, ponto, a minha variável, qual que é a variável que eu quero? É o nosso preco. Observe que a hora que eu for rodar agora, ele vai dar um errinho, vocês vão entender o porquê. Ctrl Shift F10, observem, deu esse erro na linha 7, por quê? O erro está aqui. Você vai se matar olhando aqui, e aí você fala, pô, mas o que que aconteceu? É porque aqui, pessoal, observe que o meu preco está na mesma linha do meu if. Ele não está dentro do meu if. Para estar dentro, ele tem que fazer isso aqui, ó. Então, no caso aqui, eu tenho que dar um tab. Olha lá, ele foi lá para o lugar correto. Ou então, o jeito que eu prefiro é fazer o quê? Dou backspace para ele voltar lá em cima e eu só dou enter. Olha lá, ele já ficou no lugar certo. Só que observe que ele ainda vai dar outro erro. Ctrl Shift F10. Por que que ele deu erro? Deu erro aqui agora, ó. Por que que ele deu esse erro? Porque na hora que esse cara estava aqui, o nosso else simplesmente se perdeu. Porque ele falou, tá, eu tenho um else aqui perdido, eu não sei de qual if que eu pertenço. Por quê? Porque a linha preco anterior que estava aqui, cancelou as linhas lá para baixo. E aí o programa se perdeu, por isso que tem esse erro aparecendo aqui, ó. O que que eu tenho que fazer então? Das duas, uma. Ou eu pressiono aqui backspace, volto ele lá em cima, dou enter, ó, onde ele voltou. Como eu quero a nova condição dentro do if, dou novamente backspace. Só que observe que esse if meu tá fora. Então eu tenho que pegar aqui agora, eu posso, ou a segunda opção, que é dar o meu tab no teclado. Observe que ele abriu isso daqui que não tinha. Na hora que eu dei o tab no teclado aqui, ele abriu porque, opa, esse if aqui está dentro desse else. Foi isso que ele falou. E se eu rodo ele agora, Ctrl Shift F10, ele pegou, nos mostrou aqui. Por que que ele mostrou aqui? Porque esse cara estava na linha errada, novamente. Tab, olha lá, ele voltou. Observe que agora esse cara entrou aqui dentro, ó. Só que ele ainda tem outros erros. Que erro que ele tem? Esse else faz parte desse if. Neste caso, o que você pode fazer já para facilitar a nossa vida? Seleciona todo o texto aqui,
Tab, ó lá, ele colocou tudo, observe que sumiu aqui, ó, o sinalzinho que estava aqui. Agora ele colocou todos alinhados. Como é que você faz para facilitar para você ver? É só seguir essa linha que aparece aqui, ó, bem clarinha, bem fininha. Agora eu sei que todos estão alinhados. É o jeito mais fácil de você verificar, é acompanhando essa linha. Agora que todos estão aqui, sumiu o meu sinalzinho de erro aqui, é só eu rodar que ele vai funcionar. Ctrl, Shift, F10, observe que agora o nosso sisteminha rodou. Vou digitar o valor 4, por exemplo, vai ter que aparecer 26. Dou Enter, tá lá, o preço do produto será de 26. Para ficar mais legalzinho, vamos colocar aquela ideia de duas casas decimais? Coloca aqui então, ó, 2.0.2F. E se eu rodo agora o mesmo 26, observe que agora ele aparecerá com as duas casas de decimais. Opa, que eu digitei, observe, coincidentemente eu digitei o valor errado aqui, que fez aquilo que eu falei. Qualquer número que eu digitar diferente de 1, 2, 3 ou 4, lembra que eu mencionei que vai entrar aqui no valor 31? Observe que ele entrou no valor 31. Tá? Nós já vamos tratar isso daí. Então, vamos rodar novamente, Ctrl Shift 10, aqui é categoria 4 e não 26, que eu estava colocando o preço aqui. Observe que ele apareceu, o preço do produto será 26, então bateu. Ou seja, ele entrou aqui, ó. Ele vai primeiro analisar, categoria igual a 1? Não, então ele procura o else. Opa, achei um else. Aí dentro do else, a primeira coisa que ele encontra é a categoria igual a 2. Opa, não é, então ele vai procurar o próximo else. Opa, tem um else aqui. Aí ele entra dentro desse else e ele vai executar. Primeira coisa que ele acha é categoria igual a 4? Também não. Então ele vai e procura um else. Opa, achei um else aqui. Aí ele vai agora verificar. Oh, achei um if aqui. Categoria igual a 4? Opa, beleza. É igualzinho. Ah, já que ele é igual, então ele vai rodar aqui. E nem roda essas duas linhas. Por quê? Porque ele já chegou aqui, ele não vai mais procurar nenhum else. Simplesmente ele vai procurar aqui o que tem depois, né, do else aqui, onde que fecha. Como não tem mais nada, nós colocamos aqui só a frase final e ele apareceu lá, então, o valor. Vamos rodar agora uma outra categoria só para testar. Vamos testar a categoria 2, que tem que aparecer o valor de 18. O preço do produto será 18, então rodou. Ele compara primeiro, não é igual, procura o else, ele compara aqui, opa, achei aqui, é igualzinho. Ele não procura mais esse else, tudo que tiver desse else para frente nesse bloco de condições, tudo isso daqui, ele simplesmente pula. Ele continua nessa linha, como sendo que essa linha chegou aqui, ela morreu, não existe mais, ele voltou para cá, então significa que acabou a estrutura condicional. Ele simplesmente executa o que vem a seguir, que no nosso caso, a nossa frase com valor 18. Significa que o nosso sisteminha rodou redondinho, bonitinho, 100%. Vamos analisar aqui o seguinte, como é que eu faço então para resolver essa ideia de eu digitar o número errado, como por exemplo, Ctrl Shift F10, o número 8, que nem eu mencionei que não existe essa categoria. Ele aparece, o preço do produto será 31, e na verdade não é, porque não existe. Como é que eu faço para dar essa mensagem de erro? É só eu tratar aqui, ó. Eu posso dar um Enter aqui e coloco o meu if. Se categoria for igual a 5, 2 pontos, observem lá que legalzinho. Se ele for, vou colocar aqui, ó, para evitar aquele erro, observem, dou Enter, ó lá, ele entrou lá dentro. Concorda que agora eu não tenho mais nenhuma categoria? Não existe mais nenhuma categoria, ou seja, se a pessoa digitar qualquer categoria diferente de 1 a 5, ele vai dar uma mensagem de erro. Então, eu coloco else, ou seja, para qualquer coisa diferente disso, ele vai printar uma mensagem aí de erro. No nosso caso, ele simplesmente vai printar lá, por exemplo, vamos digitar aqui, categoria inválida. Então vamos colocar assim, ó, categoria inválida, e vamos colocar o nosso preço igual a 0, ou seja, não vai ter valor nenhum. Ah, mas tem como eu bloquear essa frase aqui? Tem, que eu posso fazer aqui dentro, eu posso colocar somente essa frase, e eu posso pegar essa outra frase e colocar dentro aqui. Então, coloco um if. Se tal coisa, aconteça isso. Se não, aconteça tal isso.
que seria essa frase aqui, né? Se for, por exemplo, eu posso colocar aqui um if aqui embaixo, se for de interesse meu, como por exemplo, se, observem, se eu coloco o preço diferente de 0, ele vai rodar isso daqui, senão ele não vai rodar. Só que como sendo que ele está aninhado aqui dentro, ele não vai chegar aqui se você digitar o valor. Então eu tenho que digitar esse if aqui dentro, ó. Ó que legalzinho. Eu só coloco aqui, ó, se, observem, se preço diferente, preço, não proco. Preço diferente, qual que é o sinal diferente? O nosso sinal diferente é exclamação igual. For diferente de 0, 2 pontos, ele vai dar essa frase aí. Se não, não faz nada. Por quê? Porque ele já deu a mensagem lá em cima. Só para vocês verem, eu vou remover isso daqui, vou mandar para a memória, depois a gente só manda ele aparecer aqui. Você vai ver que ele vai rodar. Se eu digitar uma categoria, ele vai aparecer essa frase. Depois nós vamos bloquear ela. Então eu coloco aqui, ó, meu 8, categoria inválida, o preço do produto será 0. Eu não quero que apareça. Como é que eu faço? Coloco então aqui embaixo, ó, se preço for diferente de 0, aparece a frase. Se for igual a 0, ele já deu aquela mensagem de erro. Ó. Quer ver se eu digitar agora o 8? Observem, digitei aqui a categoria 8, olha lá, só apareceu categoria inválida e não apareceu mais o nosso valorzinho bonitinho. Vamos agora fazer então com que ele rode e apareça lá o valor. Vamos selecionar então a categoria que nós não escolhemos ainda, categoria 5, para aparecer o valor 31. Tá lá, o preço do produto será 31 e não mostrou a nossa frase categoria inválida. Significa então que o nosso sisteminha está rodando 100%, bonitinho, sem nada aí de erro. Observe como é extremamente fácil. Eu só preciso cuidar disso daqui, ó, essas linhas aqui para me identificar. Observem, dentro de um único if eu tenho 1, 2, 3, 4 if dentro de um único if. Isso é o que nós chamamos de estrutura aninhada. E é extremamente comum utilizarmos esse tipo de analogia dentro dos nossos sistemas aí. E coloquei mais um if aqui, porém esse if aqui está fora desse if. Pode observar que ele está dentro da mesma linha aqui. Neste caso, encerramos aí. Mas observem, pô, mas ficou meio complexo, um monte de else, if, else, if, else, if. O Python tem um comando que muitas das linguagens não tem esse comando, que é o que ele chama de elif. Ou seja, é uma mistura do else com if. O que seria isso daí? Seria tipo assim, se não for esse if, é esse if. Ou seja, é um monte de if um embaixo do outro, bonitinho lá. Só que em vez de eu escrever if, eu só escrevo elif. Eu não preciso colocar a minha condição igual tá aqui. Eu simplesmente vou lá e trabalho em cima do que eu preciso lá, bonitinho. Então, nós temos aqui dentro dessa estrutura, como que nós fazemos então para não ficar desse jeito que às vezes eu posso me perder. Vou criar esse mesmo programa, só que eu vou criar um novo aqui. Exemplo aqui, então, new Python file. Vamos colocar o mesmo nome, if aninhado 03, que nossa aqui é o 02, 03. Vamos fazer o mesmo programa, com a mesma ideia, como está aqui, porém, nós vamos então utilizar aqui a mesma frase, categoria igual, tá lá a frase bonitinha, e nós vamos colocar a mesma condição. Se categoria for igual a 1, o que ele faz? Preço igual a 10. Agora, eu tenho mais 4 condições. Eu poderia colocar aquele monte de else, que está correto, não está errado, está 100% correto aquela forma. Ou então, como eu tenho várias condições, tudo do mesmo assunto, como se fosse um menuzinho, eu uso o comando elif, que é uma mistura do else
com if. Ou seja, para rodar esse cara, ele tem que ter passado pelo if anterior. Então ele olha aqui, ó. Se não é aquele, então ele usa else if e eu só repito, exatamente igual estava lá, ó. Categoria 2, dois pontos, preço, que nós definimos lá o nosso preço em 18. Aí nós vamos novamente, ó lá, else if, categoria igual a 3, dois pontos, o nosso preço. Aí esse aqui foi na nossa tabelinha lá 23, backspace, else if, categoria, no nosso agora é o 4, dois pontos, preço igual a 26, backspace, observem que aqui eu posso, como só tenho mais um, ou eu posso colocar o nosso else if e finalizar, ou eu posso colocar else, que o else significa que ele é o último. Se não tiver, morreu esse monte de if. Só que já vamos fazer direto, inclusive com aquela ideia lá de cuidar se tem ou não aquela mensagem de erro. Só que aqui fica muito mais fácil. Por quê? Porque aqui eu só preciso fazer isso, eu não preciso fazer aquele outro if igual eu fiz lá anteriormente. Então coloca aqui, ó, categoria igual a 5, preço igual a 31, e olha que legal agora, else, ou seja, qualquer número diferente de qualquer um desses 5, ele vai dar aquela mensagem de erro. Então eu coloco lá meu print, categoria inválida, ele simplesmente vai dar a mensagem lá de categoria inválida. Aí nós vamos colocar aqui o nosso preço igual a 0. E obviamente aqui vai dar o nosso comandinho print, bonitinho. O valor do produto é XRS, abre e fecha meu chaves, 2.0.2f para definir duas casas decimais. Nossa funçãozinho .format para abrir ali a variável que eu desejo aparecer ali, que é a nossa variável preço, e vou rodar. Só que aqui ele vai dar aquele errinho de aparecer a frase eu digitar um número diferente lá. Que nem no caso aqui, ó, esqueci de colocar o igual, tá? Tanto ali como aqui, ó. Então, se eu colocar um valor aqui, ó, por exemplo, 8, ele vai dar as duas mensagens, ó, código inválido, valor do produto é 0. Então, para resolver isso daqui, é só eu pegar e fazer exatamente igual nós fizemos no exercício anterior lá. É só colocar esse if aqui, ó. If preço diferente de 0, que ele vai rodar. Ou seja, ou vai aparecer uma frase, ou ele vai aparecer a outra frase, tá? Então, no caso, ou aparece um ou aparece a outra. Neste exemplo, observe como que ficou bem mais simplesinho. Se eu digito 4, tá lá, ó, preço 26, 26, fechou. Se eu digito aqui, por exemplo, categoria 2, tá lá, deu 18, deu certo. Se eu digito uma categoria inválida, então vamos digitar aqui categoria 14. Tá lá, ó, categoria inválida e não apareceu. Observe como ficou bem mais simples de enxergar este código aqui usando o else if. Então, else if significa que é um if dentro deste if aqui. Então, significa que esse cara só é analisado se esse aqui não for verdadeiro. É isso que ele faz. Então, ele vai olhar o anterior. Se o anterior não for verdadeiro, ele olha se ele é. Se ele não é, ele passa para a próxima. O else significa que esse bloco terminou, ou seja, que esse daqui é o nosso última análise dentro dentro desse else eu posso ter outros if? Pode, eu posso ter outros if aqui, se eu desejo, se o sistema desejar, pode, 100% belezinha. E esse if nosso aqui é somente para cuidar dessa frase aqui, ou aparece essa frase, ou aparece essa frase, porque aqui eu defini um número em caso de categoria inválida, que eu defini o número 0. Eu poderia definir qualquer outro número, por exemplo, deu o número 9, é só eu colocar aqui, ó, diferente de 9. E aí eu rodo aqui, ó, aí eu venho aqui, por exemplo, e digito lá o número, por exemplo, lá o 4, ó lá, rodou. E se eu digitar 9, o que que acontece?
Ctrl Shift F10, se eu digito 9, que é uma categoria inválida, tá lá, apareceu categoria inválida igual. Ah, mas porque é igual, beleza. É só você rodar aqui, ó, Ctrl Shift F10, pode pôr qualquer uma, categoria 20. Ou seja, a ideia aqui é somente para definir um valor de erro. Eu poderia escrever aqui uma nova variável, por exemplo, erro igual a 1, que no caso eu estou falando que a minha variável foi ativa, aquela ideia de 0 e 1 que nós já vimos. 0 desativado, 1 ativado, informática 1. Aí no nosso caso aqui, ó, é só eu mudar isso aqui, ó, se erro for diferente de 1, ou eu posso pôr assim, se eu já, pode deixar assim mesmo. Se erro for diferente de 1, então significa que ele está desativado, porque lá para cima não tem nenhum erro. Então eu simplesmente venho aqui, rodo o número 4. Observem, prestem atenção. Aqui deu essa mensagem, erro não foi definido. Por quê? Observe que em momento algum foi inicializado a nossa variável. Então eu tenho que inicializar. Se você for utilizar uma variável de controle, você tem que fazer isso aqui, ó. Você tem que inicializar a variável, que essa nossa variável aqui é uma variável de controle. A única função dela é só utilizar se está ativo ou desativo o nosso erro. No caso aqui eu desativei com código 0. Eu poderia usar um booleano aqui, por exemplo, true ou false. Mas vamos usar o 0, que é mais fácil, vocês entendem mais facilmente. E agora se eu rodar, ó, não vai dar erro. 4, olha lá, ó, rodou 100%. Por quê? Eu ativei o meu erro com 0 logo aqui no início. E ele só vai mudar o seu estado se entrar aqui, e aqui eu estou ativando ele com código 1, que é o que está falando aqui. Ok? Isso daí então é o que nós chamamos aí de estrutura aninhada. Ou eu utilizo if else, ou eu utilizo else if, e não existe limite. Eu posso ter 5, 6, 7, 20, 30, 200 ifs aí dentro de um único if, que vai funcionar 100% se o sistema exigir. Muito fácil, sem dificuldade. Na lista de exercício tem alguns exemplos que se resolve utilizando essa técnica aí. Toda e qualquer dúvida, envie para mim lá no grupo, estarei à disposição para resolver. Nós temos uma prova aí chegando e vai cair muito isso daqui na prova. Espero que façam uma lista de exercício, tirem todas as dúvidas lá no grupo, fiquem à vontade para questionamentos, assistam o vídeo quantas vezes necessário for para o bom entendimento e fiquem com Deus e tchau!